Fala pessoal do canal, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um Retro Joabas, para mais uma dica de quadrinhos de HQ aqui essa semana e mais um gibi que a gente vai mostrar aí da Quimera Publicações, da editora Quimera, a mesma editora que lança aí o gibi do Timerman, que é o nosso Tokusatsu brasileiro, é a mesma editora que lança, que a gente já fez review aqui essa semana, do Capitão Red, e o programa de hoje a gente vai dedicar pro Lagarto Negro, esse super vigilante carioca, né, que tem as suas publicações lançadas aí pela editora Quimera. Então a gente vai falar um pouquinho desse super-herói brasileiro, o Lagarto Negro, hoje aqui no Retro Joabas, hein? Então solta a vinheta aí, quando a gente voltar a gente vai falar um pouquinho do Lagarto Negro. É isso aí, pessoal. Então depois da vinheta aí, a gente vai falar o quê? Desse super gibi aí que tá aqui na minha mão, que vai fazer parte do super sorteio que vai acontecer aí no próximo domingo, no dia 31. Então você fica aí no vídeo, não saia aí do nosso vídeo, não deixa, assista ele até o final, porque a gente vai falar de um super sorteio que vai acontecer na live do próximo domingo, onde a gente vai sortear uma edição do Capitão Red e uma edição do Lagarto Negro. Mas vamos aí direto ao assunto e falar um pouco desse personagem do Lagarto Negro. Então, quem que criou esse personagem aqui? Foi o Gabriel Rocha, em 1998. Ele criou para uma reestreia do fanzine Impacto. E aí surgiu aí, veio o surgimento, a criação desse super personagem, o Lagarto Negro, que ele é um agente especial. Ele é contratado aí por uma ONG, que também não é muito revelado os detalhes dessa ONG, e também nesse gibi não é revelado os detalhes de quem que é o Lagarto Negro, quem que é ali o cara por detrás da máscara. O que a gente sabe é que ele é um ex-agente do BOPE, do Rio de Janeiro, altamente treinado aí em táticas de guerrilha, em táticas de antiterrorismo. Ele tinha uma patente e uma carreira muito importante dentro do BOPE, acabou sempre batendo de frente com, não só com a criminalidade local do Rio de Janeiro, mas principalmente com a criminalidade política e com as artimanhas, com as sujeiras dentro da própria corporação. Aconteceu um fato que ele começou a bater de frente, principalmente com a sujeirada, com as coisas erradas dentro da corporação da polícia. Ele foi incriminado, né? Jogaram um crime para cima dele, para as costas dele, e aí foi nesse momento que ele conseguiu, não se sabe como, uma indicação, e ele recebeu um chamado dessa ONG para se tornar aí um guerreiro, para se tornar um combatente, um vigilante independente. Ele passou 2 anos em Israel fazendo um treinamento de aperfeiçoamento das táticas dele de guerrilha urbana e de antiterrorismo, e quando ele voltou para o Brasil, ele já voltou na alcunha do Lagarto Negro. A gente não sabe a identidade secreta dele, então a gente não sabe o nome desse agente. E isso é o mais legal aí que a gente vê na história, esse mistério por detrás da identidade secreta do Lagarto Negro. Quando o Gabriel Rocha criou o personagem em 1998, ele tinha em mente que era muito importante ele criar um personagem que não tivesse poderes, que ele se acompanhasse um pouco mais a realidade. Nesse acompanhamento da realidade, nessa aproximação com a nossa própria história local mesmo, de criminalidade, de um monte de sujeirada política, ele colocou ele no meio do Rio de Janeiro como ambientação aí das histórias, um personagem sem poderes, mas com muito treinamento tático, né? E com, vamos dizer assim, uma personalidade, um perfil de herói mais próximo da própria realidade mesmo. E a gente vê, mesmo assim, algumas similaridades com outros personagens da cultura pop, né? Se a gente for olhar bem assim, o uniforme do
do Lagarto Negro mesmo, ele tem um uniforme tático muito parecido com o uniforme do Demolidor e com o uniforme do Batman. Essa viseira que dizem, né, que é inspirado no olho do Horácio da Turma da Mônica, mas na verdade a gente mais vê aí uma similaridade mais com o Homem-Aranha, pelo menos na minha visão, né? Mas ele como personagem mesmo, ele é um vigilante. Ele não chega a ser um justiceiro, mas ele é um vigilante. Muito próximo do Batman, muito próximo do Demolidor mesmo, mas com todas as suas histórias se passando ali no Rio de Janeiro, seja na capital ou seja enfiado aí nas comunidades do Rio de Janeiro. Uma outra coisa bem interessante dele, que ele se caracteriza por não utilizar armas letais. Então normalmente você vê ele utilizando arco e flecha, mas não para luta, mas utilizando para poder fazer rapel, para poder fazer tirolesa, para passar de um lugar para o outro. Ele tem um nunchaku, que é o principal, vamos dizer assim, a principal arma dele que ele usa durante os combates, e o próprio treinamento dele de arte marcial e de força física mesmo, que ele é muito rápido e ele é muito forte também. A primeira aparição desse personagem do Lagarto Negro foi na revista número 3 do fanzine Impacto, que foi na história do roubo de carga, se eu não me engano, que foi num fanzine lá, né, lá atrás aí que esse personagem surgiu, e pouco aos poucos ele foi galgando aí algumas outras publicações. Atualmente ele é lançado aí pela editora Quimera. Ele tanto aparece na revista própria dele do Lagarto Negro, como, se não me engano, ele também aparece na Alpha Primeira Ordem. Então seria legal, pessoal, vocês procurarem as outras publicações lá da editora Quimera, porque a editora Quimera lança muito quadrinho nacional de qualidade, né, personagens brasileiros, que a gente consegue fazer essa aproximação, essa identificação, vendo esses personagens interagindo no nosso próprio país mesmo, e é bem bacana. E as histórias, elas não perdem nada para a história de fora. Hoje em dia a gente pode até ter essa certeza aí, você que compra bastante mensal e a banca tá lotada de mensais aí da DC, da Marvel. Tem muita revista da DC, da Marvel hoje mensal que é uma tremenda porcaria. Você vai gastar os seus 10, 15 reais lá, uma edição muito mal desenhada ou às vezes muito mal escrita. E aí seria o momento de você dar um pouco de oportunidade para os lançamentos nacionais. Então vamos fazer o seguinte, vamos colar pro balcão aqui e dar uma olhadinha nas 3 histórias que compõem essa revistinha do Lagarto Negro. Então vamos dar uma olhadinha lá. Aí, pessoal, então vamos dar uma olhadinha nessa super edição do Lagarto Negro. A gente tá com a outra edição aqui do lado do Capitão Red, pra gente falar do sorteio daqui a pouco, que vai rolar no dia 31 de maio, na live do nosso canal aqui do Retro Joabas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui então nessa edição especial do Lagarto Negro. Então a gente já vê logo de cara aqui uma propaganda do Capitão Red. A gente já fez aqui uma resenha aqui no nosso próprio canal mesmo, no último vídeo dessa própria edição mesmo do Capitão Red. Então, só lembrando, fazendo uma rápida sinopse do Lagarto Negro. Ao voltar para o Brasil depois de 2 anos de especialização em ações táticas especiais de combate aproximado, como eu tinha explicado para vocês anteriormente, o ex-policial federal não identificado, então a gente não sabe quem ele é recrutado por uma ONG para combater o crime organizado nas ruas do Rio de Janeiro, assumindo a alcunha, a identidade do Lagarto Negro. Se vocês acessarem, pessoal, o site do personagem, o meu personagem ele tem site, ó, lagartonegro.com.br, vocês vão conseguir ter acesso à ficha técnica, as outras edições da Quimera que ele já foi publicado até com outros personagens latino-americanos também. Então é bem legal, pessoal. E a ficha técnica aqui da edição, a primeira história é O Informante, que tem o Gabriel Rocha, que é o criador do personagem no roteiro, letras e cores, e o Fabiano Ribeiro, que é o criador do Timerman, desenhando aí essa edição, desenhando e fazendo a arte final dessa história. Aliás, a segunda história é A Manipulação, com o Gabriel Rocha de novo no roteiro, letras e cores, e o Fabiano Ribeiro de novo aí detonando nos desenhos e na arte. Eu vou falar bastante sobre os desenhos dessa edição. E a terceira e última história é a Ossos do Ofício, que é muito legal essa história.
tem o Thiago Bernardo no argumento, o Gabriel Rocha no roteiro, letras e cores, o Fabiano Ribeiro no desenho e na arte final e o Lorde Lobo aí na supervisão da história. Só lembrando que como tem aí uma interação do Lagarto Negro com outros personagens nessa própria edição aqui, personagens de outras histórias, de outras HQs, só pra gente pontuar que o Lagarto Negro é uma criação do Gabriel Rocha, o Escorpião de Prata, que aparece na segunda história, na manipulação, ele é criação do Eloir Pacheco, e o Penitente, que tá na história Ossos do Ofício, é uma criação do Lorde Lobo, hein? Então vamos lá, vamos para a primeira história, meu. Eu quero já pontuar, meu, essa primeira página aqui. Fala pra mim se não é digna de um pôster de filme da Marvel. Essa primeira página aqui do Lagarto Negro, com o herói aqui no centro. E esse posicionamento dos personagens, normalmente assim em cima, um colado com o outro, é a cara dos posters que a Marvel faz para os filmes dela, né? Coincidência ou não, meu, ó, posso falar para vocês com propriedade que o Lagarto Negro, com um pouco mais de refinamento no roteiro, é um personagem que seria primoroso, essencial para fazer uma websérie dele. Então, meu, ó, Netflix aí, Amazon Prime, vocês que quiserem fazer um negócio original, aí um conteúdo brasileiro, faz uma websérie desse personagem que, meu, ele é muito bacana. Nessa primeira história aqui no Informante, o que acontece? O Lagarto Negro, ele acaba recebendo uma informação de um cara de dentro, vamos dizer assim, de um controle administrativo de um hospital local do Rio de Janeiro, que esse hospital está sofrendo ali desvios de verba. E um cara de dentro, ele acaba, tipo, denunciando esses desvios. Só que ele tem os seus próprios interesses para também estar fazendo aí essa denúncia pro Lagarto Negro. Porque enquanto o Lagarto Negro, de repente, ele vai correr atrás de prender, de estar capturando esse cara da organização criminosa que está trabalhando em cima dos desvios de verbas dentro desse hospital, ele vai querer roubar uma parte desse desvio para poder tá fugindo para a Europa, fugindo com a filha dele e tá pagando a cirurgia aí da filha dele. Esse cara que próprio denunciou pro Lagarto Negro essas falcatruas de desvio de dinheiro nesse hospital local do Rio de Janeiro. Então é uma série de intrigas aí, uma série de sucessões de traições. Esse cara que acaba entregando essa organização criminosa, ele acaba se ferrando e no final da história acaba acontecendo uma tragédia, mano, com ele. É bem legal a gente já ver aí o Lagarto Negro em cena aí pela primeira vez. Ele super ágil, ele lembra muito Batman, cara, tipo, principalmente nas cenas de luta dele. Ele lembra muito o Batman do Batman Begins, porque o Christian Bale naquele filme, ele tinha um treinamento não só de luta, mas ele tinha um treinamento tático, né? Ele misturava vários estilos de luta para se adaptar à distância do inimigo, a quantidade de inimigos que teriam em cima dele, golpes que ele teve que adaptar de várias artes marciais diferentes. Então esse personagem lembra muito esse Batman do Christian Bale, né? Do Batman Begins. Então essa primeira história, ela é bem legal. A segunda história já tem uma participação de um outro personagem muito legal aí, que é a criação do Eloir Pacheco, que é o Escorpião de Prata, ó, que é esse personagem aqui, pessoal. E olha só a qualidade de desenho do Fabiano Ferreira, gente. Não tem como você falar que esse cara, além de ser super criativo na criação do Timerman, olha como ele desenha bem, meu. E esses desenhos aqui, o estilo de traço dele me lembra muito os desenhos da Image Comics. Muito, muito mesmo. Eu gostei muito do traço do Fabiano Ferreira, meu. Essa segunda história, duas agentes, elas vão fazer uma vistoria numa farmácia de manipulação dentro de uma favela lá do Rio de Janeiro, e sem querer elas acabam descobrindo que na verdade essa farmácia de manipulação era uma fábrica de confecção ali de drogas. E o que acontece? No mesmo momento que elas são capturadas, quem que tá preso ali dentro dessa fábrica, dessa farmácia de manipulação?
tanto o Lagarto Negro como o Escorpião de Prata, meu. E aí no transcorrer da história a gente acaba descobrindo que o Escorpião de Prata, ele é um cara que ele é um herói, vamos dizer assim, que ele atua em São Paulo e que ele veio rastreando esse carregamento de produtos químicos de São Paulo até o Rio de Janeiro. E aí quando esse caminhão com os produtos químicos encostou nessa farmácia de manipulação dentro da favela aí do Rio de Janeiro, ele estranhou ali o carregamento e acabou invadindo o local, mas ele foi rapidamente capturado. E quando ele acordou, ele já estava lado a lado com o Lagarto Negro. E aí a gente descobre que o Lagarto Negro ele não tinha sido capturado, na verdade ele se infiltrou lá dentro porque ele já estava fazendo ali como que se diz, ele estava investigando o desaparecimento daquelas duas agentes de saúde sanitária que tinham ido inspecionar a farmácia e que descobriram que a farmácia, de farmácia mesmo, não tinha nada, né? Então é bem da hora a edição, o fechamento dessa história, aliás, ela é bem cômica, ela é bem engraçada, porque uma das agentes acaba meio que arrastando a asinha pro Escorpião de Prata, então é bem legal. E a terceira história, mano, pra mim é a história mais bacana que tem na edição. Porque ela é bem dark mesmo, tipo, ela é meio uma história de terror, assim, com esse personagem aqui que é o Penitente, mano, criação do Lorde Lobo. A gente não sabe se ele é um demônio, a gente não sabe se ele é um zumbi, ou se ele é simplesmente um cara sinistro. A gente só sabe que ele fica rondando por aí fazendo um serviço meio que de motoqueiro fantasma, encontrando caras que fazem coisa errada, caras que cometem crimes e aplicando a sua penitência, aplicando a sua punição. E ele acaba cruzando com o Lagarto Negro numa investigação ali de roubos de corpos em cemitérios. Não só o roubo de corpos, mas como também tráfico e venda, comercialização desses corpos, que são retirados de valas, retirados de covas ali no estado do Rio de Janeiro. É uma história bem sinistrona, meu, o personagem é muito sinistro, meu, vê o visual desse cara, pessoal. E ele tem um visual muito parecido com personagens da Image Comics, meu. Por isso que eu falo, eu não sei se o Fabiano Ferreira, se ele teve muita influência dos personagens da Image Comics, do Spawn, da Witchblade, né, do Savage Dragon, que era aqueles personagens que a gente acompanhou nos anos 90, né, lançados pela Image Comics aqui no Brasil. Mas, meu, essa história é muito bacana, ela é muito da hora. E o que eu mais gostei, gente, o que eu mais gostei desse personagem do Lagarto Negro é que ele é um personagem que você não sabe a origem dele. E quando você pega esse tipo de personagem que é cativante e que você não sabe a origem dele, gera uma intenção de conhecimento do personagem muito maior, mas você fica muito mais curioso para você acompanhar as histórias do personagem e ver se você, conforme o tempo, se você consegue descobrir mais coisas sobre o próprio herói mesmo, né? Igual quando era o Wolverine no início, que a gente não sabia muito sobre a origem do Wolverine, ou o próprio Coringa mesmo. Esse tipo de personagem ele acaba criando ali um ponto especial, assim, dentro da imagem que ele tem, assim, para poder cativar o público, né? Então achei muito bacana aí a concepção do personagem do Lagarto Negro. É isso aí, pessoal. Então, só para finalizar, eu super indico aí que vocês leiam o Lagarto Negro, super-herói brasileiro da editora Quimera Publicações. A gente vai sortear uma edição do Lagarto Negro e uma outra edição do Capitão Red domingo agora, dia 31 de maio. Live daqui do Retro Joabas a 12h40, depois dos tokusatsu do Mundo Animado da TV Bandeirantes. Quem curtir a live, comentar, interagir durante a live e for inscrito no canal, a gente vai sortear duas pessoas. Uma vai ganhar uma edição do Lagarto Negro e a outra vai ganhar uma edição do Capitão Red. Dois super-heróis nacionais aí lançados pela editora Quimera, pela Quimera Publicações. O resultado do sorteio sai dia 1 de junho aqui dentro do nosso canal. Então participem, acessem o site aí da editora Quimera
editora.com e adquiram aí as gibis do Lagarto Negro, do Capitão Red, do Timerman e dos outros heróis nacionais que eles publicam lá na editora Quimera, beleza, pessoal? Curtam o vídeo aí se vocês gostaram da dica, assinem o nosso canal e acompanhem os próximos vídeos do Retro Joadas. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado, valeu!